Se você lê sem método, lê de maneira aleatória ou tem pouco tempo para ler e quer saber se o livro vale ou não o seu tempo, esse vídeo é para você. Isso porque vou trazer aqui para vocês um clássico da leitura, Como Ler Livros, o guia clássico para a leitura inteligente do Mortimer Adler. Só que, antes de eu entrar aqui no assunto propriamente dito, que é um tipo de leitura que o Mortimer Adler sugere, eu queria falar um pouco sobre como esse livro teve um impacto positivo na minha vida de leitor. Na verdade, foi um divisor de águas. Por quê? Bem, antes de conhecer esse livro, eu lia até mesmo de maneira afoita ou aleatoriamente. Eu pegava um livro e saía lendo do início ao fim, sem se importar muito com o que estava lá. Então era mais uma questão quantitativa que qualitativa. O que acontece? Não que esteja inteiramente errado, só que eu percebi depois que era muito tempo para pouco resultado. Então eu investia muito em leitura e o resultado depois era muito pífio, muito pequeno. Foi aí que eu conheci o Mortimer Adler com o seu livro, Como Ler Livros. E nesse livro tem muita coisa interessante, tá? Então tem muita coisa aproveitável e principalmente para quem é novo no universo da leitura, ou para quem lê sem nenhum método, esse livro aqui é fantástico. O Mortimer Adler ele vai dividir ali a leitura em alguns níveis. Então vai ter o nível elementar, que é aquele nível que a pessoa ele sabe ler normal, o básico. Depois vai para a leitura inspecional, que vai ser o tema mais central deste vídeo. A leitura analítica e a leitura sintópica. Então, vamos deixar de lado a elementar e a sintópica. E também, aproveitar e deixar a analítica, porque embora elas estejam uma ligada na outra, não é o tema propriamente deste vídeo. O que a leitura inspecional sugere ou nos orienta é que, por meio dela, é possível a gente ter uma noção geral do que trata a obra. Lembrando que, se a gente tem pouco tempo, está na correria, mas a gente quer ler, precisa ler, desenvolver a inteligência por meio da leitura, é crucial que a gente não perca tempo com livros que não tenham nada a ver com os nossos propósitos e objetivos. Mortimer Adler, então, vai pegar essa leitura inspecional e vai dividi-la em duas. Então, seria aquela leitura do início ao fim, sem se importar com conceitos difíceis, com passagens mais complexas, vocabulário, enfim. Ele sugere que o leitor comece do início ao fim. Eu não sou muito fã dessa leitura, como eu falei agora há pouco. Por quê? Porque vai gerar muito esforço e pouco resultado. Eu prefiro a outra, que é a pré-leitura, ou a leitura inspecional propriamente dita. Você agir como se fosse um inspetor, um investigador. Então você vai começar a ler pela capa do livro, pelo subtítulo. Quando o livro tiver, olhar aquelas orelhas, porque ali vai falar um pouco já sobre o livro. Na outra, geralmente, quando fala um pouco sobre o autor, então você já começa a criar uma espécie de relacionamento. Você vai sendo receptivo com a mensagem que está no livro. Seguindo as etapas da leitura inspecional, você vai olhar ali o sumário, que para mim é uma das partes fundamentais de um livro, porque o sumário para mim ele é como se fosse um mapa, Então ali eu consigo ver a estrutura do livro, analisar ali se já tem alguns indícios do que se trata o livro. Isso porque, só para ressaltar aqui, geralmente o livro vai ser uma indicação, vai ser algo que você viu em algum lugar, e você sabe mais ou menos
do que se trata o livro, mas assim, esse saber ainda é muito pouco. É por isso que vale tanto a pena investir na leitura inspecional. Depois que você fizer ali 1, 2, 3 vezes, isso aí vira instinto. Lembrando que, se fizermos essa inspeção, vai ser melhor para a gente. Por quê? Porque iremos adiantar muita coisa. Às vezes o livro não é aquilo que pensávamos que fosse, e por meio dessa leitura a gente consegue saber, ter indícios. Continuando, o sumário, que é o mapa do livro, e lembrando também que vai funcionar muito mais esse tipo de leitura, essa técnica de leitura, com livros práticos, né, teóricos práticos. Então ali você vê se no sumário está lá, aqui a teoria, aqui a prática, esse capítulo aqui ele vai explicar sobre alguma coisa, então você vai pegando, vai juntando as pecinhas e montando um quebra-cabeça. Continuando, você chega no prefácio, quando tiver, e na introdução. Na introdução, já, como o nome já sugere, a ideia é que ou a pessoa que escreveu a introdução introduza o leitor em relação ao livro, ou ao método que o livro aborda. Enfim, vai ser nesse sentido que vai estar escrito a introdução. E, no geral, quando o livro ele aborda algum tema meio que específico, uma metodologia, uma técnica, algum tipo de orientação, o que vai ter lá? Vai ter lá a maneira como ler o livro em questão. Isso para mim é muito útil, por quê? Porque facilita a minha vida. Assim, o leitor fala, o autor, ele coloca lá, esse livro pode ser lido assim e assado. Você pode ler o livro do início ao fim, sem pular capítulos. Ou senão, você pode ler o capítulo 3 e o capítulo 7, que não vai ter nenhum prejuízo. Isso tudo são informações que você vai colhendo e você vê se faz sentido ou não para você. A ideia dessa leitura inspecional é que você, depois que você a faça, ela te dê assim, recursos suficientes para decidir se esse livro vale ou não o seu tempo e o seu esforço. Isso porque, se for seguir a escadinha que Mortimer Adler sugere, depois da leitura inspecional, você vai fazer uma leitura analítica, que seria uma leitura mais profunda. Então, eu espero que você coloque em prática esse tipo de leitura. Espero que tenha ficado claro essa questão a questão e a importância da leitura inspecional. Comente aqui embaixo se você já fez essa leitura, se você já conhecia, e se você usa algum tipo diferente de método de leitura. Até o próximo vídeo e valeu!